Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos ver as inequações do segundo grau. Antes, porém, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza? Bom, para a gente resolver inequações do segundo grau, a gente vai dividi-las em três casos, com duas raízes, com apenas uma raiz e sem raiz. O primeiro caso, pessoal, vai ser quando tiver duas raízes. O que são as raízes, pessoal? Raízes são os pontos onde a parábola corta o eixo x. A gente já viu isso em função. Então, quando a parábola tiver duas raízes, a gente vai adotar uma regrinha prática, que é macama. O que é macama? Mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. Olha só, quando a parábola tiver boca para baixo, a gente já viu que o A é negativo, ou seja, isso significa que o número que multiplica o x² é negativo. E quando a parábola tiver boca para cima, isso significa que o A é positivo, ou seja, que o número que multiplica o x² é positivo. A gente já estudou isso em função. Se você não lembra ou se você não viu essa aula, reveja a aula de funções do segundo grau. Beleza? Olha só, pessoal. Nos dois casos, a regra é a mesma, macama. Olha só. O primeiro trecho é negativo. Por que é negativo? Porque está abaixo do eixo x. O segundo trecho, que fica entre as raízes, é positivo. Por quê? Porque está acima do eixo x. E o terceiro trecho, novamente, é negativo. Por quê? Porque está abaixo do eixo x. Então, negativo, positivo, negativo. Negativo, positivo, negativo. Então, quando nós tivermos uma parábola com boca para baixo, ou seja, com A negativo, olha que legal. Ma, ou seja, mesmo sinal de A negativo, negativo. K, né? Contrário de A. A negativo vai ser o contrário, positivo. E Ma de novo, macama. E se a parábola for boca para cima, a regra continua? Continua. Olha só. Ma, mesmo sinal de A. O A é positivo, o primeiro trecho também é positivo, né? Está acima do eixo x. K, por que K? Porque está abaixo do eixo x, negativo. E olha só, o A não é positivo, esse trecho é negativo, contrário de A. Ma de novo, por quê? Mesmo de A. Esse trecho não é positivo, não está acima do eixo x, então novamente nós teremos um trecho positivo. Ma, mesmo sinal de A, K, contrário de A, Ma, mesmo sinal de A. Macama, macama. Beleza? Então, quando você tiver uma inequação onde a parábola tenha duas raízes, você sempre vai usar a regra prática do macama. Vamos resolver o exercício para ver como que fica? Resolver a inequação x² menos 5x mais 6 maior ou igual a zero. A primeira coisa que você faz é resolver a equação associada. Qual que é a equação associada? Resolver a equação x² menos 5x mais 6 igual a zero. Isso você já sabe fazer. A primeira coisa que você faz é o delta. Se você calcular o delta, você vai ver que o delta é maior que zero. E se você calcular a Bhaskara, você vai ver que essa equaçãozinha tem duas raízes. Quais são as raízes? 2 e 3. Beleza. O que você faz então? Basta que você siga a regra prática do macama. Não tem duas raízes? Sempre que tiver duas raízes, eu vou usar a regra do macama. Então, olha só. Eu vou fazer o desenho da reta real. E aqui no meio eu vou desenhar as duas raízes. Detalhe, eu posso colocar as duas raízes de qualquer jeito? Não, pessoal. Essa reta representa a reta real. Isso significa que eu tenho que colocar as raízes na mesma ordem que elas aparecem. Primeiro 2, depois o 3. Se tivesse, por exemplo, 4 e 5, primeiro o 4, depois o 5. E assim sucessivamente. Primeiro o menor, depois o maior. Beleza, então nós temos 2 e 3. Bolinha fechada ou bolinha aberta? Bolinha fechada, pessoal. Por quê? Maior ou igual. Se você não lembra disso, revise a nossa aula de intervalos reais. Lá a gente também explicou isso. Então, o que acontece? Sempre que você tiver maior ou menor ou igual, bolinha fechada. Se for só maior ou só menor, bolinha aberta. Como nós temos maior ou igual, bolinha fechada no 2 e bolinha fechada no 3. Beleza. Agora vamos à regra do macama. Eu pergunto, o A, ou seja, o número que multiplica o x², é positivo
ou é negativo? É positivo, né, gente? 1x². Beleza, é positivo. Então, mesmo de A, positivo. Então, o primeiro trecho vai ser positivo também. E o trecho do meio, pessoal? C, ou seja, contrário de A. Ma, cama. Mesmo de A é positivo, contrário de A negativo e o mesmo de A positivo. Ma, cama. Agora, olha que legal. Você quer descobrir o trecho que é maior ou igual a zero. Bom, os trechos onde a minha parábola é igual a zero são nos pontos 2 e 3. E onde que ela é maior que zero? Ou seja, onde que ela é positiva? Nesse pedacinho e nesse pedacinho. Então, olha que legal. Maior ou igual a zero é nesse pedaço que eu pintei e nesse pedaço também que eu pintei. Isso significa que o conjunto verdade dessa inequação vai ser x pertence aos reais tal que o x é menor ou igual a 2 ou x maior ou igual a 3. Isso significa que nesses dois trechos a minha parábola vai ser o quê? Positiva ou igual a zero. Né? A gente quer valores positivos ou iguais a zero. Tranquilo, gente?